E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, não se esqueçam de se inscrever já no meu canal aí. Quem me acompanha vê que eu estou num cenário diferente, não estou na minha casa em São Paulo, estou aqui em Tiradentes para uma conferência, falando sobre o Brasil do futuro, mas o Brasil do presente se impõe, né? Dois fatos muito relevantes, um de ontem, a STF decidindo pela inconstitucionalidade, né, da prisão em segunda instância, depois da segunda instância, então o réu para ser preso no Brasil só pode ser preso, a pena só pode ser executada depois de acabadas todas as chances de recurso dele, né? Só depois do trânsito em julgado, não depois da segunda instância no tribunal. E hoje Lula solto, Lula sai da prisão e começa já a causar o barulho como evidentemente ele precisa e quer causar para a estratégia política dele. Eu acho bom tratar os dois temas de forma muito separada, viu? Porque é muito ruim para discussão sobre as leis do Brasil que a gente misture elas com se a gente gosta ou não do resultado político imediato que uma lei pode ter, né? Isso que não deveria ser, né? Se uma lei é boa, ela permite que a sociedade funcione melhor, então eu sou favorável a ela, mesmo sabendo que ela pode, num primeiro momento, ter uma consequência politicamente ruim para o grupo com o qual me identifico. Qualquer país que funciona precisa ter uma parte expressiva da população, pelo menos que toma decisões pensando dessa maneira. Tá? Então vamos pensar a prisão em segunda instância sem fazer referência alguma ao Lula. Seja porque eu quero ele preso, ou seja porque eu quero ele solto. Tá? Eu defendo a prisão em segunda instância. Tá? A gente vê muito bem como nos anos em que não vigorou a prisão em segunda instância, em que vigorou só depois de transitado em julgado, como criminosos poderosos nesse país, capazes de botar recurso atrás de recurso, entrar com advogado sempre que precisa, inventar novas questões, como a impunidade era a regra. Para o criminoso poderoso neste país, a prisão apenas depois do transitado em julgado, que na prática no Brasil são 4 instâncias, significava impunidade. A prisão em segunda instância não. Começamos a botar criminosos poderosos na cadeia. Isso é um passo importante para o Brasil. Empresários corruptos, ex-políticos que não estão exercendo cargo, que não têm foro privilegiado. É importante para o Brasil saber que não existe impunidade para os poderosos que cometam crimes. E a prisão em segunda instância não é uma monstruosidade. Está em linha com o que diversos outros países, com o que a maioria dos outros países fazem. Aliás, ainda seríamos menos rígidos que nos Estados Unidos, por exemplo. Mas prisão só depois de 4 instâncias, com todo o tempo que demora, isso é só o Brasil, gente. Não é para ser, não precisa ser assim para defender o pleno direito de defesa, o pleno direito do réu de fazer seu caso. Mas foi condenado na primeira, foi condenado na segunda. Está na hora, vamos começar a executar essa pena. Funciona melhor assim. Tivemos avanços reais graças a isso. Então eu sou a favor da prisão depois da condenação em segunda instância. Mas, mesmo assim, então vamos para a rua protestar contra esse STF safado e tudo. O STF não responde ao desejo da maioria, não é um órgão que deveria se guiar pelo que a população está pedindo nas ruas. Né? Ele deveria interpretar a Constituição e agir aí de acordo talvez com os outros critérios, mas não um representante das massas pedindo alguma coisa. E devemos dizer, eu sou leigo no assunto, mas ouço advogados, ouço juristas, parece que o caso é bastante forte na Constituição brasileira de dizer que prisão mesmo só depois do trânsito em julgado. Nenhum ministro dos que votou contra a prisão em segunda instância prostituiu a Constituição, fraudou, mentiu. Não, tem um argumento bastante sólido ali. Então essa opinião, essa decisão está plenamente dentro do que é competência, do que é uma possibilidade do STF decidir. Tá? Quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso é o Legislativo. A nossa lei diz, segundo a interpretação de agora do STF, prisão só depois do trânsito em julgado. Quem pode mudar isso? O Congresso. Se a lei diz isso, vamos mudar essa lei. Já existe PEC no Congresso para que mude isso, para que a gente bote na Constituição a prisão depois da condenação em segunda instância. Eu sou totalmente favorável. E vamos fazer pressão? Sim. Vamos para as ruas, inclusive? Sim. Mas não é para reclamar do STF. Não teve nenhum voto absurdo ali dos que votaram contra. Vamos pressionar o Congresso. Aí sim, ele representa a população. Eles são nossos representantes. Então vamos exigir, sim,
que isso mude no Brasil. Que a gente possa ter do jeito correto, do jeito que respeita as instituições, a prisão em segunda instância. Tá? Bom, essa é a primeira parte. Prisão em segunda instância. A segunda é Lula. Se a gente gosta ou não do Lula livre, não importa muito aqui. Dada a decisão que o STF tomou, e tomou de forma legítima, formalmente legítima, é óbvio que o Lula tem que ser solto. Não tem o menor cabimento deixá-lo ilegalmente na prisão depois disso, preso depois disso. Então, não sei se... Eu não gosto, eu espero que o Lula pague pelos crimes que cometeu. Mas a consequência direta dessa decisão foi essa e ponto final. Não temos o que questionar aí. Evidentemente ele vai fazer o showzinho dele, mas eu também não me preocupo, porque o Lula tem muitos processos em cima dele. O Lula foi condenado na segunda instância apenas no caso do triplex, né, que na verdade parece ser o caso mais frágil contra ele. Tem o sítio vindo, tem uma série de outros vindo aí. O sítio já foi a primeira, né? Vamos passar logo a prisão em segunda instância. Mesmo para você que gosta, e para você que gosta que quer prender o Lula, não tem ilusões. Ele não volta para a prisão. Se o Congresso passar a prisão em segunda instância, mesmo Lula já tendo sido condenado em segunda instância no caso do triplex, essa lei não vai retroagir para o passado. Portanto, isso não vai importar. Mas nos processos que ainda estão em andamento e que ainda não passaram pela segunda instância, aí sim, se ele for condenado, ele vai preso. Como é justo que vá. Ou se acharem que por saúde, ou sei lá, qualquer motividade, tudo, cálculo da pena, não sei. Eu não estou nessa, porque tem muita gente que está só com desejo de causar sofrimento e dor ao Lula. Né? Eu realmente não estou dentro desse jogo. Eu estou no jogo da justiça. Eu quero ver justiça sendo feita e eu sei sim que o PT, sob Lula, comandou o maior escândalo de corrupção, o maior esquema de corrupção desse país. Multinacionalizou a corrupção. Nas palavras do Emílio Debrecht, a corrupção sempre existiu, evidentemente. Era um jacaré, mas abriu a goela da corrupção. Transformou o jacaré em crocodilo. E precisa sim responder por isso. Precisa sim ser punido por isso. E isso não parte de ódio, porque eu sou de direita, nada disso. E posso respeitar perfeitamente o direito de todos e lideranças de esquerda. Acho que seria muito bom para a esquerda brasileira, independentemente da prisão e liberdade do Lula, se libertar do Lula. A esquerda é que está presa ao Lula. Precisa se libertar. Esquerda livre. Cadê, né? Não é possível que não existam pessoas de esquerda que não queiram mais, que não queiram um repeteco, que não queiram dar mais uma chance para alguém que fez petrolão, que loteou as nossas estatais, que fez acordos e de propina bilionária com empresas estatais e privadas. Como é possível isso, gente? Que se comportou dessa forma. Que seguiu um ideário populista depois, traindo inclusive uma ideia de desenvolvimento igualitário e em profundidade que seria mais próprio da esquerda, que a partir de um certo momento apostou apenas no consumo e teve seus méritos lá atrás. Pô, reconheço o valor do Bolsa Família e de outros programas sociais. Sim, teve um olhar para a base da pirâmide brasileira. Foi bom isso. Mas a partir de um momento virou crescimento pelo consumo. Vamos chutar o balde dos gastos públicos. A Dilma continuou isso e deu no que deu. E a educação básica? Pô, não é uma demanda de esquerda a educação básica? Cadê? Fez nada. Não é uma demanda de esquerda, desenvolvimento sustentável? Fez nada. Então, para que se prender tanto no Lula? Lembrando que se ele um dia for candidato, e a princípio não pode, né? Isso nada muda a lei da ficha limpa, mas sabe-se lá o que outras armações aí aparecerão, que outros planos aparecerão. Tá? Imagina se for anulado, e pode ser anulada a condenação dele, né? Porque o Moro, infelizmente, que deveria ter sido e se vendia como um juiz totalmente imparcial, aparentemente não foi. Pode muito bem ser condenado, pode ser anulada a condenação do Lula no triplex. Tá? E daí ele poderia voltar a ser candidato. Mas... E ele está no jogo, ele está totalmente no jogo. A estratégia dele é essa. Não adianta nem tentar criticá-lo, assim como não adianta criticar Bolsonaro. A estratégia dele está muito clara e não tem o menor motivo para eles mudarem isso. Né? O que a gente pode lutar é para que as pessoas abram o olho e não caiam nesse engodo. Né? Não caiam no engodo de ter que escolher entre os dois. E percebam que dá para ser melhor no país. Dá para ter um país que nos orgulhe. Dá para ter líderes que não nos envergonham pela burrice, pela maldade, pela corrupção, pelo pouco apreço pela democracia. Lula e Bolsonaro hoje em dia vendem direto teorias da conspiração. Bolsonaro, já falei um monte delas aqui, esses ONGs, Greenpeace, não sei o quê. Lula
duvida que falou em entrevistas que não acredita na facada do Bolsonaro, ou seja, tem uma grande conspiração nos enganando. Né? O PT vota com papinho de cia. Que tal se direita e esquerda no Brasil conseguissem sair da ala psiquiátrica, né? E apoiar pessoas que, na verdade, se chegarem ao segundo turno, terão uma enorme chance, porque sabem conversar com o centro também, e apoiar pessoas que nos confrontam com os problemas reais e com propostas de soluções reais. Está no jogo, é uma possibilidade, ainda existe. Espero que a sociedade brasileira acorde para o buraco que ela cai se ela volta nesse jogo Lula e Bolsonaro. Vamos para as ruas sim pressionar o Congresso, não para falar contra o Lula. Lula, você quer o quê? Que levar preso contra a Constituição? Não pode. Você quer proibi-lo de falar? Óbvio que não vai. Também não vamos contra o STF. Fez seu papel ali, podemos discordar. Bom, eu não sou jurista, também não me sinto apto. Mas parece que existem bons argumentos jurídicos pela decisão que foi tomada. Então, com base no quê? Vamos questionar, criticar, acusar, nada disso. Vamos pressionar pela prisão em segunda instância. Isso é um ponto. Isso não tem nada a ver com o Lula. E vamos, ao mesmo tempo, lutar pela opinião pública, pelos corações e mentes desse país, por uma política que a gente possa se orgulhar. E não por uma briga de loucos e psicopatas que mentem de forma tão descarada e buscam empurrar com todas as forças o Brasil para o abismo só para terem sucesso no seu projeto político. É o desafio que o Brasil enfrenta como sociedade, um desafio muito maior até do que qualquer projeto legislativo. E é o que está em jogo. Lula está aí, ele está tentando já se consolidar como única possibilidade da esquerda. Eu quero ver quantas pessoas de esquerda, que dizem contra o Bolsonaro ter tanto apreço pela democracia, quantas pessoas de esquerda vão se render na hora de volta a um projeto político que não enfrentou, não bateu frontalmente na democracia, pelo menos não na retórica como o Bolsonaro faz. Em alguns momentos, talvez até na retórica, hein? Mas mais do que isso, tentou cooptar a nossa democracia. Tentou comprar a democracia brasileira via mensalão, via petrolão. Se está tudo comprado, se as instituições estão a serviço do dinheiro do partido no poder, que democracia é essa? Então também foi antidemocrático. Também foi um projeto sério e uma ameaça séria ao Brasil. As instituições brasileiras se mostraram mais fortes do que o plano criminoso que o PT tinha. E tenho certeza que se mostrarão mais fortes contra qualquer desejo do Bolsonaro. Nós precisamos amadurecer nessa direção. É isso. Lula solto ou livre, tanto faz. O Brasil precisa se libertar do Lula e do Bolsonaro. E é isso aí. E prisão em segunda instância, sim. O Brasil vai funcionar melhor e vai ter menos impunidade. É isso aí. Se inscrevam no meu canal.